Rafa, duas observações aí sobre os temas que você nos traz. O primeiro, sobre viagem e frequência, ida à casa especificamente de Vorcaro em Trancoso. As notas do ministro Alexandre de Moraes, elas são muito truncadas sempre. E dessa forma, elas trazem muitos não ditos. Ele se protege de alguma maneira, não está errado, respondendo objetivamente sobre aquele caso específico em questão. Eu jurei para mim, jurei para vocês já, eu acho, que nunca mais entrevistaria um ministro de Corte Constitucional, porque eu com o tempo me tornei contra entrevista de ministro supremo, porque acho que os ministros supremos não têm de falar, senão nos autos. Eu digo isso sob grande risco de trair essa minha promessa, porque se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Falando sobre isso, sobre frequentar a casa das pessoas, eu gostaria de ter a chance de perguntar ao ministro Alexandre de Moraes o seguinte. Uma pergunta muito simples. Ministro Alexandre de Moraes, o senhor já foi alguma vez a alguma casa de Daniel Vorcaro? O senhor já foi alguma vez a alguma casa, que aí tem que ampliar, né? Não, nunca fui na casa de Daniel Vorcaro. Ah, mas a casa não é dele, é alugada. Essas coisas existem, certo? Nas respostas desse ambiente jurídico. Advogado criaria essa solução. Então, eu vou perguntaria de novo. Não, ministro, deixa eu reformular minha pergunta. Incluindo como casa de Daniel Vorcaro, casas que ele use, de qualquer forma. Emprestado, alugado, invadido, não importa. O senhor já frequentou alguma casa com Daniel Vorcaro? O senhor já frequentou alguma casa de ou com Daniel Vorcaro? Aí eu acho que é uma pergunta que notinha nenhuma conseguiria resolver mais, à luz da resposta. Essa é a primeira questão. A segunda é sobre o segundo tema que o Rafael Procópio tratou, que foi a explicação da senhora Viviane Barsi de Moraes sobre a justificativa, né? São justificativas da monta do contrato. Nós estamos falando de um contrato de 130 milhões de reais, se tivesse sido cumprido completamente, mas que no período da sua vigência, entre 2020, começo de 24 e final de 2025, entre fevereiro de 24 e novembro de 25, período em que mensalmente o escritório Barsi de Moraes recebeu 3,6 milhões de reais do Banco Master. Esse valor não existe. Não há serviço advocatício. Aquilo listado ali, aquela nota com tudo que prestaram de serviço, não alcança esse valor, que é difícil, como precedente de pagamento de serviço advocatício, assim, dessa forma, mês a mês, dificilmente você vai encontrar algo parecido. Então, esse é o ponto aqui. A senhora, esposa do ministro, apresentou a nota justificativa do serviço prestado, mostrando que prestou serviço. E nós respondemos, conversando com advogados, que ato contínuo a nota, eu fui procurar todos os advogados que eu conheço, e referências de advogados, os mais cascudos da República. Tem alguém ganhando isso para prestar esse tipo de serviço que a senhora lista? Não tem. Não tem. Prestou serviço? Eu não posso dizer que a senhora não prestou serviço. O que eu posso dizer é que o escritório Barsi de Moraes foi remunerado a um valor exorbitante para a prática advocatícia brasileira. Isso a gente pode dizer. E fica dito. E que, na hora que o bicho pegou, Vorcaro mandou mensagem para Xandão. Isso a gente pode dizer também. Ah, mas você não sabe se ele não mandou para os seus advogados. Não, certamente mandou. Ah, você não sabe se ele mandou para o escritório Barsi de Moraes. Não sei, saberemos em algum momento. Eu sei que no momento decisivo, não sendo Alexandre de Moraes o seu advogado, certo? Nesse momento, Vorcaro mandou várias mensagens para Alexandre de Moraes. E o ministro do Supremo, que não é um desocupado, respondeu rapidamente.
Ah, mas nós não conhecemos as respostas de Alexandre de Moraes. Não conhecemos. Mas conhecemos porque a versão da Malu Gaspar é a verdadeira. Nós conhecemos o que Vorcaro perguntou para Alexandre de Moraes, se ele tinha conseguido bloquear. Conseguiu alguma notícia? Conseguiu bloquear e eles não estavam jogando vôlei. É isso.